Boa tarde, quer dizer, finzinho de tarde, né? Boa noite já. É filho de Guaiamum, é filho de Guaiamum. Todo mundo tem um pai, Gabriel não tem nenhum. E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tava a fim de falar uma coisinha assim bem interessante. Eu pensei e vi uma cena, né? E me chamou a atenção para isso. Despertou a atenção, né? Tá. Vocês já perceberam como tem pessoas que quando conseguem ter pequeno poder, um pequeno poder para. Essa lâmpada está refletindo no meu óculos, né? Um pequeno poder para poder. Ou exerce uma profissão, vamos supor, ele tem um cargo maior dentro do setor, vamos supor, dos profissionais de limpeza, né? Os garis. Eu já vi isso, aí o cara se acha superior, né? Melhor. Da hora, aquelas coisas todas. Não estou dizendo que ele não tenha que fazer suas funções, cobrar e tal, tal, mas o engraçado é a forma, né, que ela se sente, se acha o máximo, né? Isso se chama síndrome do pequeno poder, né, e tal. São pessoas que às vezes não têm em casa, não tem poder nenhum, não, ensina a vida onde mora, convive, não tem poder nenhum, mas quando consegue alguma coisinha, essa pessoa muda, né? Muda. Não estou generalizando, mas muda, né? E às vezes, a gente pensar direitinho, eu, por experiência própria, algumas vezes eu já fui em alguns órgãos públicos. Isso eu não estou dizendo que são todos, mas pelo menos a maioria das vezes que eu fui para conseguir um documento, coisa parecida assim, o que eu percebo é que eles são arrogantes, né? E muitos também nem sabem o que estão fazendo ali, né? Tal. Não entende da situação, né? E tal. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com um camarada que era secretário do presidente de cultura. Eu não vou falar o ano, nem a época, nem tal, mas ele não sabia nem o que era fometar ou fomento. Então, daí você vê, né? Então essas coisinhas, né? São o síndrome de pequeno poder. A gente às vezes se sente humilhado em alguns órgãos públicos, né? Você vai, a pessoa se acha superior, né? Eu fazia um trabalho com umas crianças com câncer, era voluntário, e eu percebia essa falta de empatia, essa falta de carinho, vou colocar de forma mais simples, com o próximo, né, que as crianças estavam ali. Era o médico que chegava, simplesmente nem falava boa noite ou bom dia pra gente, simplesmente falava, pegava da injeção, virava, nem respondia para as mãezinhas que estavam muito carentes lá naquele momento, né? Porque não é só as crianças que ficam carentes, as mães também, né? E aí, o que acontece, né? Ele simplesmente virava as costas e tudo bem, né? Eu sei disso porque participando lá, é, em especial, né, teve uma mãezinha lá que infelizmente a filhinha dela partiu, né? E essa criancinha, ela gostava muito de mim, né? Essa menininha. E a mãe dela conversava muito com ela, ela contava histórias, né, de que, né, não podia, tava ali com o filho e às vezes o marido tava bravo porque não ia para casa, e às vezes elas vinham de longe, até de Ponta Porã, sabe? Porque não ia para casa e não entendendo que ela tá ali com o filho dele que tá doente, entendeu? São esses os poderes, né, e tal. E aí eu estava pensando nisso, mas você notou que às vezes a culpa também é um pouco nossa, nessa questão de dar poder às pessoas? Observa, uma vez eu estava em uma lanchonete, eu e a minha namorada, eu vi que chegou um carro da polícia lá, né? Tal. Aí o dono da lanchonete, rapidão, fez um lanche lá e não cobrou dos caras, nem nada, deu pra... Tudo bem, a lanchonete é dele, é tudo. Mas assim, eles não são coitadinhos. Eles estão trabalhando, esses policiais. Eles tinham que pagar o lanche, porque o rapaz está trabalhando. Agora, será que é uma barganha? Você me dá o lanche que eu cuido melhor aqui, ou coisa assim? Pá. E a gente sabe que tem isso, né? Então, esses pequenos poderes. E aí a pessoa se sente poderosa, né? E é só um policial. Não estou desmerecendo. Não estou desmerecendo. Estou dizendo só um policial no sentido que se ele estudar, se ele vai melhorar, ele vai tornar um capitão, outras coisas, né? E tem muitos que fazem isso é ótimo. Né? Então, essas coisas. Agora, outra coisa também, né? Os nossos representantes políticos, né? Isso eu falo presidente, vereadores, deputados federais, senador, tudo.
A gente, claro, vai se identificar com o que a gente acha que é melhor para nós e para o nosso país. Porém, essas pessoas, eles não são deuses, sabe? Não são heróis. Eles são trabalhadores que precisou que a gente os elegesse para nos representarem. Nós nos elegemos eles porque eles vai de encontro com o que a gente acha que é necessário para nós, para o país e para as pessoas, né, que nos cercam. Entendeu? Então, isso. Então, o que eu vejo muito em época de eleição, né, é a galera do pede, né, tal, aproveita e quando tem que conversar com um deputado, um vereador, não sei o quê, fica numa bajulação. E ao contrário, né? Então não é assim. Não podemos esquecer que a gente elegeu eles. Então, trata bem e tal, mas cobrar, né, aquelas coisas que tem que ser cobradas, tal, entendeu? Porque eles estão nos representando. Para que quê? Para que possa futuramente a gente votar de novo neles e elegê-los para outros cargos que vai melhorar cada vez mais. Então eles são nossos representantes, não são nossos heróis, entendeu? Quer ver um exemplo? Uma vez estava rolando um negócio em relação à cultura e tal, tal, e foi eu que fui conversar com um vereador na época, que eu não vou falar o nome, era um delegado. Tal. E conversei primeiro marquei um horário e tal, fui lá e antes dele chegar, a recepção deles, as pessoas já eram muito arrogantes, né? Tal. Beleza, aí nós fui conversar com ele, nem deu muito ouvido, nem deu muita conversa, sabe? Virou as costas, depois quase nem falou tchau, nem nada, foi virando as costas, falando e indo, né, para a sua sessão. Passado esse período, ele se candidatou a deputado, né? Eu não lembro se era federal ou estadual. E eu estava cruzando a rua, exatamente ali na Afonso Pena, e ele veio, ele acho que não lembrou, e eu estava com a camisa que eu tinha ganhado do amigo meu, do Fluminense. Eu nem sou Fluminense, hein, tal. Mas eu acho bonita a camisa do Fluminense. No Rio não tem muito, não. Só quero que o Flamengo perca, só isso. Vai Corinthians e Operário, Sul Mato Grossense. Aí, né, ele veio e falou, eu falei, olha, eu não vou por causa de... Falei pra ele, não vou por causa disso, 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 disso. Não, mas eu falei, não, aconteceu sim, aconteceu. Aí você virou as costas pra mim. Então, se você faz isso, pra que eu vou votar em você? Entendeu? Aí ele comentou, falei, falei só, boa sorte, tal, não vou desejar mal, mas meu voto você não conta. E é isso, entendeu? Então, as pessoas, essa questão do poder acontece muito, até em família, esses pequenos poderes. Eu observava uns anos atrás, que eu sempre vi isso. Vamos lá, tenho 3 irmãos, né? Os 3 são batalhadores, né? Tudo. Mas um destacou, né? Um virou médico ou coisa assim, os outros trabalhos normais, que eu diria entre aspas, né? E quem que vocês acham que eles vão tratar melhor? Ah, mas eu amo meus filhos iguais. Não, não. A família vai tratar melhor o doutor. O outro, pô, mas por que você não deu certo? Mas por que você não vai estudar igual ao seu irmão? Às vezes o cara não tem dom para ser médico, pô. O cara tem dom para ser contador, para ser dono de lanchonete, entendeu? Ou ele gosta de ser vendedor, mas não, o especial vai ser aquele, sabe? Então é isso, são esses pequenos poderes, né? Então a gente não pode delegar poder a ninguém e saber lidar com quem também não quer nos, no termo certo, né? Às vezes humilhar ou se sentir melhor. E a gente sabe que eu cansei de já vi um monte disso, sabe? Eu às vezes eu dou até risada de pessoas ser assim, né? Esses dias mesmo, olha, um exemplo, questão de a pessoa querer ser arrogante. Eu fui a uma loja comprar um eletrodoméstico, tal, que eu precisava. Tava um valor lá escrito, tal, tal. Tantas parcelas por aquele valor. Na hora que eu fui pagar, não, mas não é esse. Eu falei, não, eu vou, tá lá escrito. Tá lá, vai lá ver. Quer que eu vou lá pegar? Eu fui lá, peguei, mostrei o cara, não, mas no sistema não passa. Aí chamaram a gerente. A gerente já veio, né, toda. Já, aí mostrou. Não, mamãe, eu falei,
Então por que está aquele preço lá? Se não está no sistema, se o sistema não passa, por que está aquele preço lá? Ah, mas isso foi uma oferta. Tá, mas se essa oferta foi semana passada, agora nós estamos em outra semana. Por que não tirou? Vai ver que os outros preços também estão todos iguais, né? E aí? Ela ficou ali meio assim, bababá, por fim, né? Teve que vender pelo valor que parecido, não chegou aquele, né? Mas também eu só falei para ela, tá errado e você tem que tirar. Só isso, entendeu? Falei, porque se você chama o Procon ou coisa parecida, vai ser ruim para vocês. Porque tá o preço errado. Vocês não podem fazer isso. E ela, com a petulância dela, teve que baixar a bola, mas mesmo assim, agradeci o vendedor depois da compra, dei um bom dia a ela, ela falou um bom dia assim de uma forma muito delicada e com a cara maravilhosamente feliz, se é que vocês não entendem. Entendeu? Então é isso. Não delegamos poder a quem não nos respeita. Beleza? Ó, tô precisando de gente mais inscrita aí, hein? Inscrevem lá no meu canal. Escrevem lá, Gabriel Luz de Sol. É filho de Guaiamum, é filho de Guaiamum. Todo mundo tem um pai, Gabriel não tem nenhum. Beijo.